Olá, boa noite. Hoje a gente vai conversar com a Camila, que fez um college na área de bakery, no Niagara College. E a Camila chegou. Camila, você pede para entrar, por gentileza? Aí, go. Esperando a Camila. Oi, Marcela. Oi, tudo bem, Camila? Tudo e por aí, tudo bem? Tudo ótimo, que prazer recebê-la aqui nas lives da Challenge Intercâmbio. Prazer é meu. É sempre bom bater um papo sobre assuntos doces e salgados né, cheio de Menina, manteiga. eu caí na besteira de olhar agora os seus trabalhos antes de entrar na live. Eu tô só pensando naqueles bolos. Meu Deus do céu, que É coisa mais bacana, linda. né? É. E a gente, É o resultado de um ano de programa, de curso, né? Eu sou prova viva, então, de quem quer começar um programa no Niagara College sem saber nada de nada, consegue avançar dessa forma, né? Assim, isso que eu ia te perguntar, você tinha experiência? Você fazia essas coisas maravilhosas em casa ou não, você aprendeu tudo lá? eu cozinhava que nem uma dona de casa, né? Eu não tinha técnicas, eu era tipo housewife, assim. Tinha as receitas da avó, né? Da mãe, mas assim, tudo muito caseiro. E o programa, né, na instituição, assim, me proporcionou técnica, contato com gente da área, né, um networking maravilhoso, os melhores equipamentos. Então, assim, foi um mundo a ser desbravado, né? Que eu vi que não Uhum, existe essa maravilha toda que eu vivi, não acontece só no curso que eu fiz, por exemplo, né? uhum. Isso está presente em todos os programas na Agra College, assim, esse primeiro mundo, assim, essa Ferrari dos cursos, programas da educação. Muito bom. Nossa, muito bom. Assim, vamos começar do começo, então. Vamos Se começar no você começo. quisesse se apresentar e nos contar como é que foi essa ideia de fazer um curso que não era da sua área, né? Mas Uhum. você resolveu ir fazer. Conta um pouquinho pra gente de como é que foi tudo isso. Então, Marcela, boa noite, pessoal, né? Oficialmente, meu nome é Camila, eu sou representante local no Brasil do Niagara College, mas eu também sou graduada, fiz um curso de padaria e confeitaria, estudei ano passado por lá, me graduei online esse ano de Covid, né? E, Marcela, tudo surgiu porque eu tinha uma vida corporativa, sempre tive, e os últimos 10 anos da minha vida eu estava assim numa rotina muito computador, trabalho, casa, digamos assim. E eu ainda sentia vontade de estudar fora, eu queria fazer alguma coisa que não tivesse nada a ver com a minha formação, nada a ver com a minha rotina. Eu queria pegar no resultado do meu trabalho, eu queria usar um lado do cérebro que eu não estava usando, eu queria ver o que, que o mundo estava falando em termos de inovação, o que as pessoas do mundo estão fazendo, o que estão aprendendo. Então, isso me motivou pessoalmente. Foi mais um desejo pessoal do que Uhum, profissional, né? profissional. Mas Uhum. uma coisa acabou levando a outra aí. E eu fui muito feliz, assim, nesse minha tomada de decisão de voltar a ser estudante, né? Viver isso. E eu falo para todo mundo que eu quarentei dentro do Niagara College. Então, para quem tem mais idade e que às vezes fica um pouco receoso, assim, poxa, será que eu vou lá fazer isso? Será que tá tarde para mim? Será que eu vou conseguir acompanhar? Vai, dá certo, aproveita, é legal, não tem esse lance de idade, assim, pode ir que dá tudo certo no final. Que bom. Sim, foi interessante para você porque você não quis, na verdade, fazer uma transição de carreira para essa área, mas você quis sim dar um tempo ter essa experiência, essas memórias, na verdade, né? E que na verdade acabou sendo a oportunidade de você trabalhar no próprio college hoje, de tanto que você gostou do college.
Foi. E se eu quisesse trabalhar na área aqui no Brasil, né, ou no Canadá, eu Super estaria qualificada. 100% qualificada, certificada. Então, isso porque acabou, né, a minha profissão acabou me levando para uma outra realidade. Mas o que a gente fala no Niagara College para todos os programas é que quem assim, termina o curso na sexta-feira, na segunda-feira está pronto, completo para o mercado de trabalho. Isso é uma realidade Uhum. de todos os mais de 130 programas que a gente oferece. Então, essa questão da empregabilidade, ela é É bem muito forte. real, é muito Uhum. forte, né, Marcela? 9 entre cada 10 formandos, como eu fui, né, encontram emprego na área de formação em até 3 meses da Uau. formatura. Então, isso poxa, quer caminho mais brilhante que isso? Não tem, né? Então, eu tenho certeza que se eu E, tivesse me jogado, me empenhado, eu ia estar completamente assim, empregada desde o dia um da minha vida profissional. e na verdade, esses 3 meses é pelo fato de que você tem que fazer uma aplicação para o teu PGWP, o Postgrad Work Permit, e isso pode levar um período, né, burocrático ali da imigração do governo canadense, que te impede, às vezes, de começar já num trabalho, porque normalmente, se está tudo certinho no papel, é capaz de você começar a trabalhar realmente no dia 1 pós-graduação, né? É isso aí, né? Digo assim, em termos práticos, em termos de capacitação, o college é excelente, assim, é excelente. E tem uma comunidade brasileira lá, Marcela, que a gente acaba Hum, fazendo bastante amizade. E o que eu vi é que uhum, todo mundo, assim, conseguia, sabe, se empregar no seu programa, assim, o brasileiro tem essa pegada de correr muito atrás, querer ser o melhor da sim, turma, né? Querer se provar, se puxar. Então, a empregabilidade na região, assim, porque não é uma região que às vezes muita gente conhece, né, Marcela? E o meu sim. papel, eu sou meio que embaixadora da região, porque todo mundo conhece, né? Montreal, Toronto, Vancouver, mas Canadá tem muito mais Muito opções. mais. Então, eu meio que coloco no mapa, assim, para quem estiver cogitando fazer o programa, né? Que cogite a nossa região, porque é uma região maravilhosa, né? Nossa, eu quando morava em Toronto era teretetê, vou para Niagara, né? E Niagara não é só as falls, né? Niagara tem Não, muita coisa ao redor, tem muita Niagara on the coisa. Lake, tem as vinícolas, tem as trilhas, tem St. Catharines com aquele lago lindo, maravilhoso. É Tem, muito legal. tem trilha, tem praia, né? Eu comecei a estudar no verão, assim, foi muito legal que eu cheguei num calorão, assim, e eu fui muito pra praia de lago. E parece praia no Uhum. Brasil, assim, o pessoal vai mesmo passar o dia na praia do lago. A nossa região, Marcela, tem muito atrativo, assim. A gente até nem diz que é a cidade de Niagara, a gente fala região mesmo, É a porque região de Niagara. Uhum. são mais de meio milhão de habitantes na nossa região. Então não é uma região erma, assim, minúscula, né? É uma região de médio porte. E como você Uhum. falou, Toronto estalou o dedo. Você ia para Niagara, eu ia para Toronto quando eu podia, Eva porque Toronto. eu fazia o contrário de você. Porque era muito próximo, né? Eu de ônibus, porque não tinha carro, mas eu ia de ônibus, 1 hora de ônibus. Sim. Então, eu tinha o melhor dos dois mundos, né? Então eu estava numa região linda, próspera, né? De médio porte, com time de hóquei. Ah, Camila, tem supermercado lá, tem, ou mais de 24 horas, tem Muitos. shopping, tem cinema, tem tudo que Toronto tem, assim, pra gente viver, tem lá. Mas eu, quando queria, assim, me jogar na cidade, na megalópole, assim, uma Uhum. horinha eu tava lá e depois eu voltava para casa. Esse era o meu Depois voltava à esquema. noite. É o bate e volta, né? O pessoal vai cedinho, aproveita o dia, depois volta à noite. Eu acho que eu Isso. nunca dormi. Ah, não, dormi sim. Uma vez inventei de passar o ano novo em Niagara. Passou Tava frio, frio. hein, colega? Fui ver os fogos nas falls, meu, tava muito frio. Mas já que a gente entrou nesse assunto da região, que nem você falou, é uma região formada por várias cidades que chega até 500 mil habitantes. Isso. E é uma cidade que está muito próxima da fronteira com os Estados Unidos, né? Só atravessar a ponte.
e você está em Buffalo, no estado de New York. Por Isso. causa disso, tem muitos negócios que acontecem na região, além da hospitalidade, né? Porque tem muito turismo, tem muitos cassinos, hotéis, mas é muito forte na parte de negócios de logística, negócios Sim, internacionais. Você pode isso. falar um pouquinho disso pra De gente? comércio internacional. Sim, Marcela, então assim, você situou muito bem. Então, de um lado a gente tem a fronteira com os Estados Unidos, do outro lado a gente tem, um pouquinho mais para cima, né, na beira do Lago Ontário, tem Toronto. Então, o que que acontece? Essa região de fronteira é a fronteira mais comercial entre os dois países, de todo o Canadá e Estados Unidos. Então, o que que passa Uhum, por ali? Passa uma highway na nossa região que vai até Toronto, por exemplo, e vai costeando, margeando o Lago Ontário, né? Embaixo a gente uhum, tem o Lago Erie e em cima a gente tem o Lago Ontário. Então, esse corredor aqui passa em volume de negócio bilhões de dólares por ano. Por quê? Porque é a troca entre os dois países. Então, a empregabilidade que a gente estava falando, e você muito bem contou também, não fica só na região das cataratas, porque né, é um patrimônio, né, natural pela Unesco, é super visitado, acho que é a atração da América do Norte ali mais visitada, né, milhares e milhares de turistas por ano, mas não é só uhum. isso, né, a gente tem muita indústria, a gente tem a parte de negócio, tem a parte de TI, parte de serviço, as vinícolas, as cervejarias, a parte do meio ambiente também, porque a gente está numa região ali de mata ciliar, de rio, de lago, de parque, de trilha, cachoeira, um monte de coisa, produção agrícola, gestão ambiental na questão mais teórica e na prática também. A gente tem duas pós maravilhosas nessa área também. Então, vai Uhum. desde manufatura, tudo que você puder pensar, por conta dessa proximidade com os Estados Unidos, rola por lá, entendeu? Sim, então porque geralmente as pessoas pensam, ah, mas vou trabalhar só no hotel, no atendimento das cataratas? Gente, é muita coisa que rola por lá. É magnífico. A gente, que mora em Toronto, usa muito Niagara para isso, para turismo, para descansar, para brincar nas atrações, para curtir uma natureza, tal. Mas rola comércio ali e muitos negócios. Então, assim, o Niagara, eu falo isso porque às vezes as pessoas pensam mais nos cursos relacionados a essa parte, né, a Uhum, parte de hospitality. Mas tem sim. curso, e também por causa dos cursos que vocês oferecem para cerveja, para destilados e para vinhos, e vocês têm a própria vinícola, a pessoa que vai lá visitar o college pode experimentar vinho, cerveja e tal. Então O fica próprio muito aluno, forte. o próprio aluno no intervalo da aula pode ir lá fazer degustação. Eu fiz isso, vou fazer minha meia-culpa aqui. A gente Ai, faz, ai, ai. é dentro do campus, né? Então tem um visitor center lá na nossa vinícola. Inclusive, Uhum. quando a gente chega, é meio impactante, porque tem a foto do Príncipe Charles, assim, bem na entrada. Então a gente pensa, opa, não estou chegando em qualquer lugar, estou chegando aqui O num homem passou lugar aqui. premiado, bacana, né? E a cervejaria, a mesma coisa. A gente tem, porque assim, Marcela, o college tem 8 empresas próprias que são abertas para o público. Então, a vinícola é uma delas, a cervejaria é outra, tem destilaria, tem salão de beleza, clínica dental. Tem tanta coisa, tem o próprio restaurante, né, que tem a ver com o pessoal da gastronomia. Então, assim, tem várias Tem coisas que vida rolam. própria. Vida própria. E essas empresas empregam os alunos. Então, você pode trabalhar para o college também, né, nessas empresas, e você ganha lá seus US$ 14 por hora, que é o mínimo, né, em Ontário. Ah, Então, mudou agora, em dia 1º de outubro, agora tá 14,25. Uhum. menina, você vê. Então, estou defasada. Vou ter que Eu vou atualizar meu postar. cofrinho. Eu vou postar no dia 31, vou postar sobre isso. Legal, obrigada por dizer. Não, isso é muito legal, porque assim, esse é o melhor dos mundos. Se você puder estudar e trabalhar no próprio campus,
evitar esse deslocamento, né, essa correria e ficar tudo por ali. E o campus é lindíssimo, né, Camila? Então, assim, é, é o melhor dos mundos, porque deu um intervalo, você pode estudar, pegar seus livros, ir para um jardim, para a biblioteca, ou então fazer as suas horas permitidas ali pelo governo, trabalhar e depois você ir para sua casa. Com Isso. relação a essa parte de moradia, porque a gente já falou que fica numa região economicamente muito forte, muito ativa, só que é perto de Toronto e tem a vantagem de ser mais barata a moradia. Ótimo. Então, só que as pessoas falam, vou morar em Niagara-on-the-Lake. Não, Niagara-on-the-Lake não pode morar lá, porque a Camila vai explicar, porque lá é lindíssimo e é assim um dos passeios que eu mais amo fazer no Canadá, ir para Niagara-on-the-Lake. Mas morar também não é muito inteligente. Mas se você Isso. puder falar assim, onde as pessoas vão morar se forem para essa região? Tá. Bom, Marcela, eu, por exemplo, vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu morava em St. Catharines, que a gente considera que é a capital da região. Então, é onde tem o terminal de ônibus, por exemplo, onde tem inúmeras coisas para fazer e tem muita oferta de acomodação, tá? Mas o college oferece, né, residência estudantil. Nós temos dois campos, um em Welland, o outro em Niagara-on-the-Lake. As residências ficam dentro das premissas ali dos campos, né? Então é uma opção. E a gente oferece também casa de família. Daí pode ser, assim, basicamente, tá? Elas se concentram mais em Niagara Falls ou em St. Catharines, tá? E em Welland também, né? Quem vai estar no campus de Welland. Eu morava com uma família em St. Catharines. Literalmente, eu estava a 5 minutos andando do shopping, que tinha dois supermercados. Na frente do meu prédio tinha um ponto de ônibus. E isso, assim, faz total diferença. Eu via da minha janela aí, porque no Canadá, ônibus é no relógio, né? Você chegou atrasado 1 minuto, você corre o risco de não Já pegar. era. Então, eu olhava lá da janela do meu quarto, que era uma avenidona, assim, o ônibus está vindo. Eu descia tranquilamente, pegava o ônibus, né? E então, assim, da minha casa, por exemplo, até o campus, eu levava 20 minutos de transporte público, mas ele vai na highway, o ônibus, então ele vai rapidinho. Só que ele passa no outlet. É legal falar que tem um outlet do outro lado da rua do campus de Niagara-on-the-Lake, que passa ali e depois vai para o college. Então é isso. Mas muitos dos meus amigos também moravam em Niagara Falls, que é uma região bem servida de transporte público, assim, também levavam em torno de 20 minutos para chegar. Assim, estou usando o campus de Niagara-on-the-Lake como referência para essas duas cidades. E também é uma cidade que não é só turística, tá? Tem muita casa lá, tem muita oferta de acomodação por lá. E o Welland, que é a cidade do nosso outro campus, que fica um pouquinho mais para o sul, na região ali, muita gente mora ali também. Então, essas três cidades, na realidade, elas são bem servidas pelo Niagara Region Transit, que a gente chama, né? Tem aplicativo para você calcular suas rotas e tal. E o legal, Marcela, vou até mostrar, essa aqui é minha carteirinha de estudante, ó. Ai, que bonitinho. Esse selinho aqui, ó, é o selinho do transporte público, que está incluído no valor, né, da tuition. Eu não precisava me preocupar com nada, porque já estava pago. E é só passar na maquininha digital ali do ônibus e pode usar quantas vezes quiser durante o dia. Pode ir quero passear, vou sair de St. Catharines ou passear nas cataratas. Você pode ir usar o seu passe do ônibus aqui, você não paga nada mais por isso. Você pode usar final de semana, não é exclusivo para só você ir e vir para aula. Dar aula. Então, assim, a galera se divide nessas cidades da região e, com certeza, o custo de vida é metade do que seria em Toronto, por exemplo, né? Você consegue ter muito mais espaço, ou assim, está muito melhor localizado em relação ao transporte público ou ao college do que em Toronto, por exemplo, né? Até pelas próprias dimensões de uma cidade contra uma região. Mas eu adorei morar onde eu morava. Eu não tenho nenhuma reclamação, assim, não me faltava nada. Eu tinha lazer, tinha comodidade, tinha conforto. Me custava
muito barato, se for parar para pensar, assim, sabe? Uhum, Então, eu acho que o planejamento financeiro passa também, né, pelo plano Canadá de cada um, e cada um tem que uhum, entender aí qual é o seu perfil, né, para ver que lugar casa com uhum. que o aluno está buscando, né? Para mim foi, eu decidi ir para Niagara meio que também por causa desse combo aí de qualidade de vida e custo de vida, com certeza. Qualidade da instituição, né? Porque tem bastante Ah, qualidade. claro, não, isso não vou nem entrar no quesito, né? Mas é uma escolha, né? Uhum, É um tripé, digamos assim, né? Então você tem que uhum. avaliar o que casa com você. Sim, a gente tem uma família que a gente enviou para o Niagara College que ela era da área da educação. E daí ela resolveu fazer o Special Needs, aquele Aham, Education for Special Needs. sim. E foi a escolha justamente isso, porque eles tinham, tem três filhos pequenos e eles queriam morar numa cidade tranquila, que as crianças pudessem ir para a escola a pé e que fosse mais barato, muito tranquilo. Eles focaram em qualidade de vida mesmo. Eles eram do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Então, então, assim, estão super felizes, né? O curso era de 2 anos, concluiu os 2 anos, agora tem os 3 anos de PGWP. As crianças estão super adaptadas, falando inglês, eles moram em Welland, era próximo do college. Então, assim, é uma vida realmente muito interessante na região de Niagara. Eu. Tem muito espaço, né? Tem muito espaço para família, é muito bacana. Para quem leva pets também, né? Muita gente leva cachorrinho, leva bichinho, e com certeza, sim, é muito mais agradável do que você pagar talvez mais em Toronto para um espaço muito pequeno, muito Minúsculo. longe de tudo, que você vai levar muito tempo para se deslocar, né? A região realmente legal que você ilustrou, porque é um caso de família, né? Eu fui sozinha. Uhum, Então, dá certo para todo tipo aí uhum. de Daí aluno. assim, daí faz sentido alugar um quarto, porque é muito comum no Canadá. No Brasil a gente não tem esse costume. Ah, tem um quarto vazio, eu vou alugar para um estudante. Mas no Canadá é muito comum. Então as famílias elas já consideram essa renda como parte da renda total da família. Você tá me escutando direito? Tô, aham. Tá, é que eu tô me escutando de volta. Então, quem vai solteiro e quer morar em casa de família, é muito natural. Não precisa ficar com nenhum tipo de receio, porque eles já estão assim super familiarizados com essa realidade de alugar um quarto para um estudante internacional. Ah, sim, eu fiz isso e a minha família era assim, ela era, era um casal com um filho, então Uhum. a esposa era da Croácia, ele era da Sérvia, então assim, eles também vieram de fora, numa situação de guerra, né, há 20 anos atrás, Hum, mas era um apartamento, eu tinha o meu quarto, eu tinha o frigobar dentro do meu escrivaninha, tudo. Eu podia usar a cozinha, então eu fazia meu arroz com feijão aí toda semana. O prédio tinha piscina, olha só, tinha uau. piscina, eu não pagava internet, não pagava conta de luz, de água, nada. Eu pagava o valor do Uhum. meu aluguel e deu. Eu pagava US$ 550 por mês. Uau! 550 com internet, piscina, Tudo. com O tudo. uso da. Precisava limpar só o meu quarto, eu tinha o meu banheiro também, mas eu me sentia tanto parte da família, assim, que tinha almoço de domingo, eu era obrigada, no bom sentido, né? Obrigada. A Sim, estar com claro. eles no almoço de domingo, daí era aquele manjar, assim, sempre tinha um pratinho com meu nome quando ela cozinhava, assim, não estava incluído refeição, tipo, né? Eu não queria que ela cozinhasse para mim, eu não pagava por isso. Mas ela sempre cozinhava para mim, era uma troca, porque você acaba virando assim um membro, Parte né? da família, né? Uhum. E eu cozinhava no college, tudo que eu cozinhava no college, em retribuição eu levava para casa e dava para eles, Oh, então ficava maravilha. uma troca assim bem gostosa. Que Foi muito legal. importante isso para mim, assim.
Sim, porque se você tinha essa despesa de 550, o ônibus já está incluído na tuition. Então, se você trabalhasse 20 horas nas 14 dólares por hora, você cobria suas despesas tranquilamente. Isso, no meu caso, sim. Aham. Aí, claro, eu tinha despesa de supermercado, né? Porque eu fazia minha própria comida, assim. É um dinheirinho para poder passear, né? Que nem é de ferro. Uhum. E para alguma outra compra, sim, mas eu, assim, depende do estilo de vida que o aluno quer levar também, né? Então, às vezes, alguém quer um estilo de vida mais elevado, que tem muito mais conforto, tipo, eu não tinha carro, né? Mas para o meu estilo de vida, eu consegui, numa boa, me sustentar, assim, sem passar nenhuma necessidade. E, Marcela, no valor da tuition também, do college, está incluído o seguro de saúde, que é Hum. também outra tranquilidade para o aluno que não precisa se preocupar com isso quando chegar lá. Perfeito. Então agora vamos começar a falar mais sobre o college. Se tem alguma vantagem para brasileiros, quais os cursos mais procurados, o que vocês pedem para um estudante para poder estudar, se matricular no Niagara College? Tá, então assim, nós oferecemos o idioma com a gente, né? Porque para Uhum. começar um curso pós-secundário, no college, o Niagara College é um college público, né, Marcela? Só para deixar claro pro pessoal, precisa ter um certo nível de inglês, né? E quem não tiver o nível de inglês que é pré-requisito, pode estudar, se preparar com a gente antes, né? Que é o inglês para Uhum. preparação acadêmica. Então, são 5 níveis. Quando o aluno atinge o quinto nível, ele está prontinho para entrar direto no programa acadêmico, tá? E para quem Certo. matricular com a Challenge aí, quiser começar a estudar em janeiro, né? O Hum. nosso curso de inglês está com desconto de US$ 1.500. Uau! Então, tá valendo Eu super a adoro pena. essas Você lives de adora os surpresa. presentes, né, pessoal? Viu? Novidade para você. Então, pode estar tirando já proveito desse desconto, né? A gente vai estar Uhum. oferecendo tanto aulas online, que o aluno pode fazer daqui do Brasil e já economizar uma graninha, né? Já fica por aqui, ou o curso híbrido que a gente vai estar oferecendo lá também. Então, esse desconto vale para ambas as opções, tá? Então, esse é um tipo de programa que a gente oferece, que é bem bacana para brasileiro. Por que que é o benefício disso? Porque, né, quem vai estudar com a gente vai ter aula com professores da faculdade, né? Não vai estar Uhum. estudando inglês para conversação ou só para quebrar aquele galho de viajar. Não, vai estar estudando como que faz uma redação em inglês, como é que apresenta um trabalho, qual é o vocabulário acadêmico. É tudo preparado para isso. Aí, no Uhum. campo dos programas pós-secundários, que a gente chama, né? Nós temos cursos de 1 ano até 4 anos de graduações e cursos de 1 ano de pós-graduação, né? Então, o meu Tá. programa foi um programa de 1 ano, certificado de 1 ano. Mas os brasileiros buscam muito oportunidades de curso de 2 anos, 2 anos. até pela permissão de trabalho depois para ser elegível, né? Para ter um tempinho maior aí de PGWP depois, tá? Uhum. Aí, para quem for fazer o curso pós-secundário com a gente, você já está sorrindo, você já sabe o que eu vou falar. Tem, então, outro presente para quem se matricular com o pessoal da Challenge, né? Entrar em contato com a Marcela. Deu a louca no gerente, mais ou menos assim, né? Então, Deu. a gente oferece bolsa para aluno brasileiro. Então, nós oferecemos US$ 1.000 de bolsa de entrada. Então, matriculou, ganhou, Marcela. A gente não vai pedir assim para o aluno, tem que fazer uma Uma, redação, uma, porque é uma redação. concurso, tem que montar um portfólio. Nada disso, não quer saber nada disso. É Tem brasileiro, passaporte brasileiro, já ganha US$ 1.000. coloca a challenge, está lá US$ 1.000 na conta, pingou. E aí a gente dá a primeira parte da bolsa. A segunda parte da bolsa aí é responsabilidade do aluno, porque é assim, para ganhar os outros US$ 1.000 da bolsa, que é um total de 2.000, né? Os outros mil Uhum. dólares, eles são condicionados à média mínima de oitenta por Hum. cento de nota no primeiro semestre, Então, tá. tá? Mas assim, posso falar de coração,
Não é Fala. tarefa impossível. A gente não dá, não bota assim para ela, porque a gente não quer que ninguém ganhe, porque a gente vai lucrar com isso, né? É uma bolsa utópica que ninguém ganha. Não. Os brasileiros dão um show lá no Dá um college, todo show. mundo se puxa muito, né? Tipo, eu tive um GPA de 93 numa coisa que eu nunca fiz na vida. Então, né, meu Deus, E o GPA máximo é quanto? É 100? essa aí. É 100. Então 93 de 100. Uau, hein? Tá bom, né? Então, então, assim, nunca vi nenhum brasileiro não ser motivado por essa bolsa de mais 1.000, né? Então, todo mundo bota isso lá na meta e a Quando a galera. motivação é o bolso, né? A galera fala assim, não, que eu vou pegar esses mil Não, dólares. gente, dá para fazer muita coisa com US$ 1.000. Bota aí o câmbio de hoje, né? Não dá É melhor no bolso do aluno do que no bolso do college, né? Pelo menos era assim que eu pensava. E para mim foi Você. ótimo. Então, essa Não, e a é gente sempre quer. Às vezes as pessoas pensam, ai, a agência de intercâmbio vai colocar um monte de coisa para fazer o cliente pagar um monte. Aqui na Challenge, a gente sempre está caçando possibilidades e descontos, scholarships para o cliente ter mais economia e poder ter uma experiência muito mais rica, impactante, feliz, porque é aí que a gente fica feliz, quando o cliente está feliz, Ah, né? o sucesso do cliente é o nosso, né, Marcela? Então, só para completar, quem, Completa. quem paga o primeiro ano do college com antecedência, tá? Hum. Ainda ganha US$ 500 de desconto. Então, olha Então só. pode Então, ganhar até US$ 2.500. É isso? é isso. Quase mais de R$ 10.000 de desconto. Veja se não é É, um gente. baita de um presente. Gente, quem tiver interessado em estudar no Canadá, amanhã mande mensagens, porque a gente precisa matricular vocês. Pô, R$ 10.000 é muito desconto. E a gente já está com as matrículas abertas, inclusive, para setembro do ano que vem. Então, quem quiser se Hum. planejar com antecedência, né? Muitos dos nossos cursos, Marcela, são muito procurados, às vezes muitos entram em lista de espera. Então, o pessoal pode já se matricular. E daí os pré-requisitos que você tinha perguntado, né? Ah, é Para quem for verdade. estudar o idioma com a gente, não precisa de nada, tá? É só matricular. Depois a gente vai Dados determinar o pessoais, documento de identificação. passaporte. E precisa ser, como nós somos college, né? Uma instituição Uhum. pós-secundária, então todo mundo tem que ter terminado já o high school, o ensino médio, Tá, tá? então high Então, school isso é concluído. isso. Mas a relação ali do idioma não precisa para quem vai estudar com a gente em inglês. Agora, Certo. quem for se matricular com a gente para os diplomas, para os certificados de pós, precisa demonstrar o idioma, né? O nível que a gente pede, e daí a gente está até aceitando o Duolingo até segunda ordem. Então, quem quiser matricular amanhã com você para começar setembro do ano que vem, pode comprovar através do Duolingo. Mas daí vai, né? IELTS, vai TOEFL, vai Cambridge, o que for. O Kael vocês aceitam? Aquele da Paragon? O Kael? Olha, eu creio que não. Vou voltar nessa, vou te depois confirmo para você, tá? Porque Mas esses mais regulares a gente aceita todos. certo. E só eu tenho uma dúvida, Camila. Por Uhum. exemplo, você falou que os estudantes vão ter o desconto também para o curso de inglês. E como é que faz o nivelamento do idioma deles? Como é que a gente sabe com qual nível Tá. eles vão começar? Isso, o pessoal geralmente, Marcela, matricula para um termo só, tá? De Uhum. princípio, assim, né? E depois vai matriculando conforme vai avançando. A gente aceita daí qualquer teste de inglês para a gente fazer equiparação. Então, se alguém quiser Tá. realizar o Duolingo hoje, que demora 5 dias para sair o resultado, aí mandar para a gente equiparar e dizer, não, ó, você tirou, sei lá, 100 no Duolingo, você está no nível 4. A gente pode dar uma ideia. Mas todo mundo Uhum. faz um teste no primeiro dia de aula, que daí é Ok. aquele ali que vai comprovar assim, não, você está no nível tal, essa aqui é a sua aula, tá? Sua Uhum. classe. Sua classe. Então, sua classe. Sim, porque as pessoas vão entrar numa turma com pessoas com o mesmo nível que você, né? Porque se você ficar numa turma inferior ou superior,
você vai ou ficar perdendo tempo ou você não vai Ou aprender vai nada, ficar porque está muito defasado. puxado para você. Isso. Essa opção do Duolingo hoje é a mais barata, né? Custa US$ 50 americanos e pode fazer online e o resultado sai em até 5 dias e vai que você alcança o nível que o college exige, daí não precisa fazer a preparação no inglês. Caso não Exatamente. alcance, faz a preparação no próprio college, super qualidade, já vai se preparando e ainda tá com desconto de US$ 1.500. Exato, é isso aí. E outra coisa, Marcela, quem quiser se matricular, digamos assim, amanhã com você, para começar em setembro do ano que vem, não precisa ter todos os documentos na hora da matrícula, né? Então, é possível enviar depois, porque a gente pede também a comprovação do ensino médio, né? De ter completado o Traduzido. ensino médio, traduzido, juramentado, a gente sabe que, né, não fica pronto na hora. Então, a gente aceita a matrícula sem esses documentos, e o que vai acontecer é que o aluno vai ser condicionalmente aceito no programa, e depois que atender todos os requisitos, aí fica com essa parte toda ok. Então, não Uhum. precisa só, né, correr atrás de tudo para daí depois matricular, não. Mas também não precisa se preocupar, porque aqui as nossas consultoras, elas organizam tudo direitinho para vocês, e a gente tem parceiros que são, assim, velocistas da tradução. Em dois, Ah, três então é dias, os documentos estão todos traduzidos, tudo bonitinho, em PDF. Se você está no Canadá, é enviado via correio uma via oficial, impressa. Se você está no Brasil, você tem o direito de escolha, se você quer ou não. Então, assim, esse pra gente é um problema desse tamanho, assim, porque que bom. nossos parceiros de tradução são perfeitos, assim, Tô são fera. excelentes. Boa. São feras, são Depois você ótimos. me passa o contato desse pessoal aí. Eu passo, sim, eles são ótimos, tanto Brincando. no Brasil quanto no Canadá. É, então tá, então a gente já tá cheio de promoção, já anotei aqui para a gente disparar para nossos clientes da base. E fala um pouquinho dos cursos. Você falou que setembro já vai abrir, ou está aberto, Já tá e aberto. já está aberto. E setembro, gente, é o principal intake, porque no Canadá eles oferecem cursos em 3 períodos. Janeiro, que tem cerca de, não sei, 70% dos cursos do college são disponíveis em janeiro. Maio, uns 50%, e Menos. talvez menos, né? E daí em setembro 100% dos cursos. Só que tem lá uma turma de 50 alunos, vamos dizer. E desses 50 alunos, o college oferece para aquela turma 15 internacionais. Como não tem Uhum. vestibular, é só você entregar a documentação. Se você vai entregando a documentação, fechou os 15, acabou aquela turma. Daí você tem que ver se aquele Lista curso de espera. vai abrir em janeiro, em maio, ou se fica na lista de espera para ver se alguém desiste, tem visto negado. Então, assim, se você tem interesse num curso específico, gosta muito da região, não fica enrolando para entregar a documentação, porque É, perde a vaga. E perde. daí, Perde, depois não adianta, né? Não tem o que a gente fazer, não tem como. Então, quem planeja não se dá mal, né? Quem planeja está sempre um passo à frente de todo mundo. Então, realmente, tem que prestar atenção aí em tudo que a Challenge pedir, que as consultoras pedirem, cumprir prazo bonitinho, que senão já era. já era. Não, e parece assim, ai, mas a gente ainda está em outubro, começa só em setembro. Gente, mas até juntar a documentação, a gente orientar vocês direitinho em outros assuntos, fazer a tradução que é Uhum. rapidinho, mandar a documentação para o college devolver a matrícula analisada, a carta de aceitação e tal. Você aplicar o visto, hoje o visto está um pouco mais longo, o processamento, porque ficou parada muitas aplicações, né, desde que começou a pandemia. Então, você piscou, esse processo já levou uns 6, 7 meses. É, bem assim. E Não, daí e você tem que passa comprar super rápido. passagem. Sim. E daí passagem de avião, chegar um pouquinho mais cedo para você agilizar uma moradia. Às vezes você pode pegar uma residência da escola por algum período até você se ambientar, escolher a região que você quer, ou morar numa família, numa casa de família,
ou se você quiser ir logo de uma vez e ficar num hotel alguns dias, um Airbnb, e daí lá procurar residência, você já coloca aí um tempinho antes do início das aulas. Então, quando você vê, tipo, tem um ano para iniciar o college, mas todos os procedimentos que têm que ser feitos já vão ocupar em torno de 8, 9 meses desse um ano. Exatamente. É isso aí. É isso mesmo. É todo um step by step, né? Um passo leva a outro, que leva a outro, que vai fazendo, né? Visto tem exame médico, tem biometria, às vezes não tem na sua cidade. Tipo, o meu visto eu tive que ir para Curitiba, aqui em Florianópolis não tem VAC, não tem nada. Então tem que se Uhum. deslocar, tem que marcar consulta. Então, nisso, quando você vê, passa 2 semanas só de tentar planejar uma ida para o médico, por exemplo, né? E assim Sim. outras coisas. Eu falo para os clientes que sinto muito, é um casamento com a gente por um ano, pelo menos. Vão casar com a gente desde o dia que conversa até o dia que inicia a aula. Depois pode pedir o divórcio, mas até lá a gente tem que ficar juntinhos, Ai, adorei. porque são muitas etapas, né? E a gente fica ali pertinho do cliente todo momento para poder orientar cada uma delas, porque às vezes você perde uma coisinha, já tipo atrasa ou tem que refazer todo o planejamento porque perdeu uma data. Então é assim, não é difícil, mas exige muita atenção um Não é processo. difícil, mas eu fico pensando assim, a gente já dá conta de tanta coisa na vida da gente, né? Ou tem filho, ou tem família, ou tem que pagar aluguel, ou tá trabalhando, ou faz isso, faz aquilo, não sei o quê. É fácil passar batido uma coisa ou outra, porque um processo, uma faculdade canadense, não é todo dia que a gente faz, né? Então a gente não Pois tem é. esse traquejo. E a gente assina embaixo do trabalho de vocês, né? Vocês são super criteriosos, detalhistas, entendem o que vocês estão fazendo. A consultoria que vocês prestam para os clientes, assim, é bem completa. Então, o cliente que fechar com vocês, eu tenho certeza de que não vai perder prazo, não vai cair no esquecimento qualquer documento, ou que tem que criar o e-mail do college, ou que qualquer coisa, né, que aconteceu. Uhum. Então, com certeza, isso aí vocês, nossa, ajudam muito, porque a vida é corrida e às vezes não é por mal que a pessoa esquece, simplesmente passa batido, né? Passa. E assim, a grande questão é que a gente viveu tudo isso, né? Por isso, ou você hoje trabalhando no college, conversando com as agências e com os clientes e tal, você entende o que eles estão passando porque você viveu e tudo Isso, isso, né? As exato. meninas, as consultoras que trabalham com a gente também vivenciaram tudo isso. Eu vivenciei. Então a gente entende a dor do cliente em todos os momentos. Por quê? Porque a gente também passou por isso, a gente também sofreu, né? E assim, seria muita maldade da nossa parte saber que aquilo não vai dar certo e deixar o cliente quebrar a cara, né? Depois falar, Guardar o viu? segredo, né? Guardar o segredo, assim, não, só vai dar certo pra mim, né? Não, daí então a gente fala, ó, quando a gente traz assim informações de cidades que não são tão visadas, é justamente por causa disso, porque às vezes uma cidade, Toronto, Vancouver, sai muito do orçamento e vai acabar estressando tanto a família ou o estudante, porque tem que batalhar muito para pagar um aluguel, transporte e tal, que a gente fala assim, não vai, entendeu? É, A gente sabe o eu que você vai entendo. viver, não vai. É meio que desmistificar, né? Porque a gente, com a nossa cabeça de brasileira, a gente comete muitos erros quando a gente tá. Eu cometi 3 erros crassos, assim, que depois, como minha cabeça canadense começou a entender melhor. Mas um dos grandes erros que eu cometia é que eu olhava, assim, para as cidades, para as metrópoles canadenses, eu pensava, gente, mas lá tem muito trabalho. Tem muito emprego, eu preciso ir para essa cidade. Só que daí eu comecei a pensar assim, Camila, para e pensa, porque assim, se tem muito emprego, o que que tem também? Uma baita de uma concorrência, né? Então a gente esquece que a gente vem de um país que a gente não nasceu falando inglês, né? Às vezes pega, você vai para Toronto, você vai concorrer para um emprego lá, às vezes tem algum aluno internacional que veio de um país que é alfabetizado Que em língua inglês, pronto, inglesa. a Camila já saiu perdendo só no passaporte, né? Ou tem uma condição de câmbio mais favorável do que a nossa, que a pessoa pode se dar o luxo de morar mais perto do trabalho, eu vou morar mais longe do trabalho, pronto, eu estou preterida na vaga. Então, isso na minha cabeça, eu tive que mudar essa chave, né? Porque Uhum.
a gente esquece desses detalhes, assim, a gente só vê a beleza da coisa, né? Mas a gente tem que falar os fatos, né? E isso Sim. acontece. A verdade nua e crua. E a gente fala. A gente fala uma Melhor por falar uma. antes. Sim. É, e dos cursos, vamos só mencionar alguns cursos, porque são tantas coisas que as pessoas falam, mas isso tem no Canadá para estudar? Tem. 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 Então, Então vamos lá. A gente falou então da parte, por exemplo, vou citar algumas áreas, né? Porque são muitos uhum. cursos, mas a São gente tem muitos. todo o universo da TI, desde programação, nuvem, design de games, tá? Pessoal da área da saúde, tem alguns cursos na área da saúde que a gente oferece também, Uhum. voltados para a comunidade, como, né, cuidado com idosos, crianças também, o pessoal de necessidades especiais, trato com autistas, por exemplo. A parte de beleza também, então desde cabeleireiro até spa, né? Clínica dental, Tem estética. tem estética. Não, deve você estar caminhando no seu campus, indo para sua aula, de repente o pessoal do curso de cabeleireiro está cortando o cabelo dos alunos no corredor. Assim, eu cortava o cabelo, eu tenho um cabelo comprido, né? Então, às vezes ele saía Uhum. meio fora de mão, eu cortava o cabelo sempre com as meninas do curso lá, é Do bem legal. curso. Tem curso, então, de mestre cervejeiro, voltado para a produção de vinhos, alimentos e bebidas no geral, né? Porque a gente tem o Canadian Food and Wine Institute, que é dentro do campus Niagara on the Lake, que tem a parte ali, tem muito brasileiro em curso de gastronomia, então muito brasileiro querendo Uhum. CPF, Quebra padaria e confeitaria, que é o meu, inovação na indústria de alimentos, a inovação, a gente é o número um em pesquisa e inovação de todo o Canadá. Então, como Uau. você vai colocar determinado produto no mercado? Qual é o prazo de validade? Como é que a gente vai criar, sei lá, uma marca de ketchup que não é calórico? Sei lá, não sei, estou chutando, né? Então, a gente tem esse curso também, bem bacana. Toda a parte Uhum. de trade, de comércio, business, assim, Marcela, tudo de business, né? Finanças, Tudo. RH, marketing, venda. Marketing. Se você pensar, temos na área de business. Agora, o campus de Welland, ele é preciosíssimo, porque lá estão os programas de engenharia. Tem Hum. desde laser, engenharia automotiva, engenharia civil, robótica. Olha, meu Deus, tem coisas assim que é como se você estiver andando numa fábrica, tipo, de carro, por exemplo, a parte de carros, né? Você está andando numa fábrica da GM na fronteira, assim, mas não é uma sala de aula, por exemplo, né? Uhum. É muito legal, assim. Então, a gente tem programas, meio ambiente também, que a gente falou. A Rê dando oi, oi, Rê. Renata. É, você é linda também. Bom, mas então esses programas, assim, são os highlights. A gente tem a parte de logística, né? Ah, essa é O nosso perfeita. programa de logística boba. Marcenaria, muita gente diz assim, marcenaria no Canadá, a gente é brasileira, a gente acha que a gente tem que ser VIP na vida, no glamour e tal, né? Cara, Gente, marceneiro no ganha Canadá muito dinheiro. ganha mais que arquiteto. O pessoal não tem noção disso. Né? Se entrar É. lá no site da província de Ontário para pesquisar lá os salários mínimos lá e a força de trabalho, vai ver. Cara, a pessoal de solda, né, de welding, que Nossa, trabalha com welding, o pessoal ganha muito dinheiro, porque o que o brasileiro não sabe, e esse era o meu segundo erro de cabecinha brasileira, encanador, soldador, é meu, encanador ganha muito. muita grana. Por quê? Porque você é remunerado pelo risco que você corre fazendo aquela sua profissão. Então, quem trabalha atrás de uma mesa, né, ganha menos do que quem, sei lá, um eletricista. A gente também tem curso para técnico e eletricista. Pô, o cara tá pendurado, tá mexendo com fio, não sei o quê. Ele vai ganhar de acordo com o risco que ele corre e também com o tipo de trabalho personalizado que ele efetua. Então, é Uhum. muito
louco pra gente, que a nossa É cabeça de diferente. brasileiro, a gente pensa assim, eu tenho que ir pra faculdade, daí eu tenho que fazer uma Fazer business. especialização, aí eu tenho que fazer uma pós, daí quanto mais especialista eu for, tiver um currículo melhor construído, mais bem remunerada você. No Canadá, não. Por isso que tem muita gente com a minha idade começando um diploma de alguma coisa que nunca fez na Mudando. vida, porque é absorvido pelo mercado. A cultura lá é assim, o que você sabe fazer? Você sabe ser, sei lá, eletricista? Então ninguém quer saber se eu fiz PUC no Brasil, se eu sou dentista, se eu sou médico. Quer saber se eu sei fazer o que eu estou procurando naquela vaga de emprego. Então, quantas pós você tem? Não tem, no Canadá não tem isso, né? É outra Faz um chave que tem que college virar. de 2 anos para você poder pegar 3 de PGWP. Fica 5 anos no país trabalhando. Para esse pessoal da área de trade, sério, você vai ganhar US$ 40 para cima Vai. por hora, né? Então, pensa, você trabalha aí 8 horas por dia, quanto você está fazendo por dia? O Então, o pessoal da pessoal de. construção, desculpa Não, te interromper, mas eu lembrei antes que eu esqueci, fica à o pessoal da vontade. construção, o pessoal trabalha 6 meses do ano, mais ou menos, né? Por causa da neve e tal, Da assim, o pessoal. neve. Não, é uma mentalidade totalmente diferente. No Canadá, por exemplo, para você ter uma pessoa para vir na sua casa e limpar a sua casa, você tem que se dispor a pagar uma graninha, porque tudo que você tem que usar o serviço de alguém, serviços manuais, você vai pagar caro. Um montador de móveis. Por que todo mundo aprende a fazer montar os móveis da IKEA? Porque você vai pagar um cara para montar teu móvel, sai quase o valor do móvel. Então, você tem que começar a aprender você limpa a sua própria casa, você instala tudo, você monta tudo, porque você é caro. E esses profissionais, então, são profissionais muito bem remunerados. E com Então, o estudo, né? E com o estudo. e com Foram estudo. estudar para isso, não é qualquer pessoa que aprendeu fazendo, não. São pessoas que têm o seu valor profissional intrínseco, né? É uma coisa que você buscou, você se dedicou, e você é certificado, né? Ali na Uhum. nossa região, então, pela nossa instituição, que tem mais de 50 anos de idade, que é super renomada, né? A pessoa tem que mesmo ganhar um salário muito bom, porque, né, é direito dela, né? Sim, com certeza. Não, o Niagara College, gente, não é porque a Camila tá aqui na minha frente que ela estudou lá, mas a região é maravilhosa, o college é maravilhoso e eles têm esses cursos aí que, que, que são assim, tipo, surreal a estrutura deles. Eu não vejo a hora de acabar essa pandemia pra gente poder ir pro college e fazer live dentro do college para mostrar isso pra vocês, porque às vezes é difícil falar com tudo que tem lá no college. Uma dica que eu Exato. dou sempre para os nossos clientes é: entra no site da instituição que você tem interesse e faz o tour 360 graus. Uhum. Veja as imagens, faça as imagens aéreas, o tour dentro da instituição, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando. Porque, assim, com uma parede atrás, um banner e tal, às vezes fica complicado de Mas entender. o tour realmente dar um pouco de vida, né? Ilustra um pouco o que a Uhum. gente está falando, porque eu posso também sentar aqui e falar, Marcela, na minha aula de cozinha, eu tinha um forno de US$ 80 mil para eu usar, que não tem nem no Brasil. Mas a pessoa vai olhar assim o nível assim, a gente aprende com o que tem de melhor, porque não adianta eu aprender a fazer pão num forno, sei lá, que era bom há 15 anos atrás, que daí eu vou trabalhar numa padaria no Canadá, aquele forno não existe mais. O dono da padaria tem um mega forno que faz pão de levain, que é na pedra, não sei do que. Se eu não souber mexer naquilo, por que que eu fui estudar? E isso, assim, o nível da modernidade e a tecnologia que o aluno tem ao seu alcance não acontecia só no meu programa, né? Então, quem faz todas as engenharias, quem lida com a área da saúde, crianças, idosos, business, tipo, a gente vê essa excelência, né? A pessoal do design, da mídia, né? Faz lá com toda da Apple. Aqui no Brasil, às vezes, é só em faculdade particular, olha lá, né? Mas assim, Uhum. isso tudo, desde o nível assim de gente, desde a limpeza,
do corredor, coisas básicas, mas assim, a gente chega lá, a gente se assusta, e diz, gente, isso aqui é uma faculdade pública. Assim, a gente tem que pagar por essa faculdade pública, porque a gente é estudante internacional, mas o investimento, o retorno desse investimento, tanto assim, e monetário, né? Porque você tem a possibilidade de ganhar muito mais do que você investiu em 1, 2 anos pós a graduação. Mas o investimento que não dá para calcular, que é a sua experiência, possibilidade de você fazer network, conhecer gente do mundo todo, de viver nesses ambientes, ter acesso a essa tecnologia, e você poder, se você quiser voltar para o Brasil, você não precisa morar no Canadá para sempre, você volta para o Brasil e coloca isso em prática, é muito rico tudo isso. Então, a gente, que nem você falou, você quarentou no college. Às vezes as pessoas pensam, mas eu já tô com 40 anos, o que eu vou fazer? Estudar no Canadá? Nossa, Gente, aí que você... coisa, gente, muita Aí que coisa. você já se conhece, você já sabe o que você gosta, você já entende se você quer transicionar de carreira, se você quer permanecer na mesma, mas seguir uma linha um pouco diferente. Você já vai estar maduro para se expor a situações que você tão jovem não faria por vergonha, maturidade e tal. Então, assim, esse negócio de idade não pode travar ninguém. O que trava é a decisão, é você tomar uma decisão. Porque a idade, se você tivesse assistindo, tiver 60 anos, se você quiser fazer um college no Canadá, você pode fazer um college no Canadá. E Você vai ser tem, aceito. viu? Tem gente nessa faixa etária por lá. Na minha sala tinha uma senhora de 58 fazendo Sim, a gente curso. tem clientes Do meu lado. 47, 55, 57. Posso fazer? Pode. Você tem que ter o quê? Vontade de se expor a viajar e conhecer um novo país, uma nova cultura. Estudar, tem que ter o idioma, não adianta, gente, porque a gente fala em português aqui e tal, mas na sala de aula o professor não estava falando devagarzinho para Camila sobre o forno de 80 mil dólares para ela E, ó, entender. Ele fala normal e você tem que entender a parada ali, né? Então, assim, se você tivesse interesse de ter essa experiência no Canadá, foca no idioma. É o que eu diria. Foca no idioma agora. Aprende esse idioma de uma vez por todas ou avança o máximo que der ainda do Brasil. A gente tem escolas que dão aula online. Inclusive, a Camila falou que até as aulas no college podem ser feitas online. Então, você não precisa nem se deslocar. Foca no inglês, garante esse inglês. A gente trabalha no planejamento, escolhe o curso para setembro e daí é só alegria, né, Camila? aí é sucesso. É Mas é sucesso. uma verdade, viu, Marcela? Esse teu conselho eu acho que é válido. Assim, é o número um mesmo. Porque ninguém pode falar inglês por você, ninguém pode ir lá na aula por você, fazer prova por você, né? Tem que ser. E isso também, quando você for para o mercado de trabalho, você vai É precisar crucial. disso, né? Não tem Uhum. como fugir disso. Então, realmente é uma coisa que você vai levar para a vida. Não é vou aprender inglês daqui 2 anos, não preciso mais, vou apagar aqui, pronto. Não, gente, é para a vida, com Nem que certeza. seja para escutar música e entender que o cara tá cantando e cantar junto, né? Se você não Não, acha que mas não vai depois que usar o aprende, inglês, não, depois que aprende, não perde mais, não né? perde. Passar por É, um código todo em inglês aí, a pessoa não perde mais. Passou pela prova de fogo, foi. é porque eu até estava falando com o Alexandre, que entrou aqui na live, porque que ele fala assim, é tão difícil eu aprender inglês no Brasil, eu estudo, estudo, estudo e não consigo. Porque o teu ciclo de aprendizagem, a primeira etapa é você colocar um monte de coisa na tua cabeça. A segunda etapa do seu ciclo é você colocar em prática. E daí você se escutar e ver as besteiras que você está falando e se corrigir e fazer uso daquilo que tudo que você colocou aqui, olhando os livros e indo às aulas. Aí vem a terceira parte, que é a assimilação. E daí a última parte, que é daí você assimilou e agora você se corrige e nunca será esquecido. Então, assim, é difícil você pegar todo o inglês no Brasil porque você não passa pelos 4 ciclos da É. aprendizagem. E vou te dizer, sabe o que, Marcela? Assim, ó, eu pego os meus cadernos de receitas da faculdade, né? Que o chefe ia Uhum. demonstrar lá na frente da cozinha, a gente tinha que ir lá fazer as anotações, depois ele dizia, ó,
Agora vocês têm que fazer. E tudo que a gente fazia valia nota. As minhas anotações, metade está em inglês, aí no meio da frase tem uma palavra em português, e daí tipo, você começa a pensar das duas formas. Você consegue ligar e desligar esse botão assim quando você quiser. Muito rápido. E Uhum. você está inserido num contexto, assim, sabe? Às vezes eu escrevi em inglês porque eu estou ouvindo em inglês, em português, quer dizer, eu ia escutando em inglês, vendo ele falar inglês, anotando em inglês, mas no meio desse processo todo eu estou tendo um pensamento em português, que eu estou fazendo uma relação com outra coisa, daí eu também escrevo em português. É muito legal, você se sente, assim, muito capaz. Um gênio. Ai, ai. É, Camila, 25 segundos vai acabar a live. Eu nem abri para as pessoas fazer perguntas, mas é que é tão gostoso falar da sua escola e da sua região que a gente se perde aqui no tempo. Mas eu queria te agradecer e falar para o pessoal que a Camila é muito parceira e que se vocês quiserem, qualquer dúvida, coisa que a gente não sabe, a Camila sabe dizer. é isso aí, Obrigada. Marcelo.